O caminho que poderia ter evitado a prisão de Jair Bolsonaro. Uma matéria muito estranha, porque fica parecendo que decisões judiciais são políticas e não técnicas. O Robson Bonin, da coluna dos bastidores da política, da revista Veja, Radar, antes de ser preso, Bolsonaro foi aconselhado por um ministro do Supremo a se recolher e deixar que seus advogados negociassem com a corte. Como assim negociar? Acho que o direito é algo técnico, não tá na lei, tá funcionando. Não tá na lei, não funciona. Como é assim negociar? É política? Numa conversa, o magistrado disse que o núcleo familiar precisava parar de atacar o Supremo. Quem tem processo complicado tem que ficar calado, sugeriu o ministro. Mas como assim também? A pessoa não pode falar, não pode se defender? Tem que aceitar a justiça, né? O que vem, de cima para baixo. Bolsonaro até considerou a proposta, mas Eduardo e Flávio não pararam de atacar o Supremo, deu no que deu. Então não é uma decisão técnica, é uma decisão política. São matérias como essa que fazem que muitos brasileiros se questionem sobre o que passa no Brasil. Aí vem o bastidor. Eu não tinha visto essa nota, vi muita gente comentando sobre ela, fui dar um bizu. O jabuti do foro. Aí a matéria começa com aquele tom bem politicão da imprensa, tentando criminalizar tudo que possa ajudar a luta do bolsonarismo, que é a luta pela liberdade de expressão e pela retomada da normalidade democrática, dizendo o seguinte, né? O motim de deputados bolsonaristas abriu espaço para o surgimento de um jabuti. Primeiro, né? Não existe nenhum motim. Falar de motim já é narrativa. Motim existe no exército, onde você quebra uma cadeia hierárquica e uma cadeia de disciplina. Isso não tem na política. Enfim, qual é esse jabuti? A PEC pelo fim do foro privilegiado, que vinha sendo articulado por deputados e senadores do Centrão. A preocupação não é salvar Bolsonaro, mas centenas de deputados ameaçados por investigações. Tá, vamos lá. Em algum momento, alguém da direita falou para vocês que o fim do foro privilegiado é para salvar Bolsonaro? Alguém da direita falou isso pra vocês? Aí vem, né? Olha só. É salvar. Esse jabuti é pra salvar os deputados ameaçados por investigações autorizadas pelo Supremo e futuras punições por desvios de dinheiro público por meio de emendas. Aí eu pergunto pra vocês. A justiça de primeira, segunda instância, né? Ela não é técnica? Ela não é boa o suficiente pra julgar? Bastou o Dedé pisar em Brasília. O Brasil começa a tremer, velho. Rapaz, o Dedé é brabo demais. Começou assim. 7h20 da manhã de ontem. Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro. Ministros do Supremo estão apavorados com lei Magnitsky. Diz político com acesso direto. Será que o Lauro Jardim ia publicar uma nota dessa? Será que essa nota plantada para prejudicar o Supremo? Será que é o tipo de jornalismo que o Lauro Jardim do Globo faria? Ou isso aqui tem um lastro de verdade? Vamos ver, né? Um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do Supremo relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela Magnitsky. Imagine só isso acontecer no estágio de vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas. Eu também não desejo pra ninguém, velho. Eu queria que o Brasil só voltasse à normalidade. Aí o Laurão volta, 2 horinhas depois. Gilmar Mendes reconhece excessos em decisões, mas mantém blindagem a Moraes. Semana passada, em especial, né? Dedé estava em Brasília. Aí ele coloca assim entre parênteses, foi mais uma de intensa romaria de políticos, advogados, empresários, no gabinete do grande ministro Gilmar Mendes. A propósito, em alguns desses encontros, Gilmar reconhece certos excessos em decisões de Alexandre de Moraes, mas deixa claro que não deixará de apoiá-lo. Tá bom. Aí, hoje de madrugada, 4 da manhã, essa aqui é fresquinha, essa aqui vai pautar o dia de hoje. Todo mundo vai comentar essa notícia. O que ministros do Supremo ouviram dos banqueiros em reunião tensa sobre crise com Trump. Além de André Esteves do BTG, né? Além do Dedé, quem que tava lá? A Malu Gaspar agora tem informações.
bastante preocupados com as sanções impostas pelo Trump. Opa! Parece que o que o Lauro Jardim falou é verdade, né? Apavorados. De apavorado eu não gosto não, viu? Acho um termo muito ruim. Mas enfim, bastante preocupados. Os ministros Alexandre, Gilmar, Zanin tiveram a reunião longa e tensa com um grupo de banqueiros sobre o alcance da Magnitsky e as sanções impostas por Trump ao Brasil. Além do Dedé, estavam presentes José Vita do Itaú, o Itaú estava lá, Alessandro Tomal do Santander, curiosamente, ela não fala o nome, do nosso grande amigo Isaac Sidney, que é o presidente da Febraban, e Rodrigo Maia, que hoje dirige a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. E além do Messias da AGU, né? Moraes Mendes e Zanin querem entender não só como funcionam as sanções da Magnitsky, o que eu acho que é informação relevante, já falo por quê, mas também saber até onde os banqueiros achavam que Trump poderia ir em sua escalada contra o Brasil e quanto tempo essa ofensiva iria durar. Quando colou, gente, tudo isso daí, e quando o Eduardo e o Paulo Figueiredo falam, dá tempo aí o pessoal digerir, eu acho que teve mais de uma ocasião que eu falei, eu realmente acho que o pessoal não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Eu realmente acho que o pessoal não faz a mínima ideia do que está acontecendo. E eu falava isso por quê? Olhando para mim um ótimo exemplo, que foi o julgamento do Marco Civil da Internet, artigo 19. Em seu voto, o Toffoli chora. O Toffoli não é ator. O cara chorar é porque ele realmente acredita no que ele tá falando. Os caras estão naquele ponto assim, eu sou Deus. Nada me atinge. Aí depois veio a confusão, aí eles foram parar pra ouvir. E no ponto que o pessoal tá, tu acha que ele vai perguntar pro assessor, ainda que seja um juiz, ele é supremo. Aí o cara vai perguntar, né, pros banqueiros. Então assim, eu acho que o pessoal ainda não entendeu do que se trata. E aí se você parar pra pensar, essa reunião foi dia 5. O que começou a sair na imprensa após o dia 5? Isso me veio na cabeça até agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quero lembrar quando foi aquela folha da capa de São Paulo. Não é difícil de achar, porque eu já comecei a separar o Atlas. Deixa eu ver agosto. Vai estar aqui assim, ó. Vamos dar um bisu. Magnitsky. Vai estar aqui. Deixa eu ver quando é que foi aquela capa. Vai estar por aqui em algum lugar. Vai parar. Ai. Não tá nesse tema. Será que eu botei... Não, tinha que estar por aqui em algum lugar. Deixa eu ver. Manifestação, prisão Bolsonaro. Será que eu botei aqui no prisão Bolsonaro? Deixa eu ver aqui. Acho que botei no prisão Bolsonaro. Deixa eu ver. É porque aqui não tá organizado, né? Aqui, foi aqui mesmo, ó. Rapaz, dia 5. Olha que coisa, irmão. Deixa eu ver o horário. Dia 5, rapaz. No dia que tem a reunião do Dedé, a turma fala com a Mônica Bergamo. No dia seguinte da reunião com o Dedé, é a capa da Folha de São Paulo. Rapaz, que coisa, viu? Que coisa, viu? Parece que os caras ficou puto mesmo depois dessa reunião, viu? Parece que depois dessa reunião o cara falou, miserável! Como é que tu enfiou essa Magnitsky na gente, irmão? Rapaz, que coisa, viu? E daí depois começa a ter um monte de coisa, né? Aí vem o Estadão reclamando, mais críticas da imprensa, Malu Gaspar, que tá escrevendo esse texto, criticando, aí vem a OAB, tá? Aí deixa eu ver aqui, dentro aqui de Magnitsky, depois do dia 5, o que é que aconteceu? Magnitsky. Deixa eu ver do dia 5 em diante. Aqui já é dia 5, dia 2, dia 2 ainda, 4, 3, 5. Tá aqui, saindo do Trump, no dia 5, né? No dia que teve a reunião, curioso.
Aí, no dia 5 também sai a questão das sanções. Curioso, né? Eduardo falando aí que... A imprensa falando que não vai ter sanções. Eduardo falou, não, eu não falei que vai parar de ter sanção. Aí, no dia seguinte, né? Gilmar ironiza, questão do visto. Ou no dia seguinte, rapaz, no dia... Ah, rapaz, agora como faz sentido isso daqui? No dia depois da reunião, Lauro Jardim, um dia depois da reunião, porta-voz do mercado financeiro que estava nessa reunião, já começa a largar a mão. Larga a mão. Depois da reunião, as decisões solitárias de Alexandre de Moraes. Rapaz, velho. No dia depois da reunião, Barroso pensa em sair e Lula já tem quanto candidatos pro Supremo. No dia depois da reunião. Supremo espera um novo 4x1, tá bom? Aí depois, no dia depois da reunião, vê lá, né? O sênior. No dia depois da reunião, Itaú indica que irá cumprir a Magnitsky. Acho que também falou na reunião, né? Que isso ia acontecer. Rapaz, que coisa, viu? Mas que coisa. Aí é coisa, viu? Aí começa a sair aqui, ó. Primeira notícia que tinha uma coisa acontecendo em Brasília. Foi o Gadelha, dia 7, à noite. Ele falou, Dedé esteve em Brasília. Onde Dedé vai, Dedé é o brabo. Dedé é o brabo. Dedé é brabo demais. Mas que coisa, viu? Que coisa. O timing é tudo nessa vida. Será que eu tô prestando atenção nos detalhes? Não sei, mas... Em uma atmosfera descrita por um dos participantes como cordial, mas tensa, dada a preocupação dos ministros, os banqueiros fizeram uma detalhada exposição sobre o impacto da Magnitsky e ficaram sabendo, por exemplo, que até para autorizar os piques de seus clientes, os bancos fazem uma varredura automática via sistemas para checar se o cliente é ou não alvo da lei. Tô falando, eles não fazem a mínima ideia do que é a Magnitsky. Eu acho que a ficha começou a cair. É só olhar o que saiu na imprensa. Realmente a ficha caiu. Obrigado, Dedé. Rapaz, o Dedé é demais, bicho. Foi só o Dedé abrir a boca e tudo mudou. Isso significa que, mesmo que quisessem, os bancos não poderiam driblar os bloqueios. Aí no dia seguinte, o Itaú falou que vai seguir, viu? A Magnitsky. No momento, as sanções sobre Moraes não chegam a tal ponto. Atinge transações com dólar, mas não impedem seus alvos de utilizar o sistema financeiro, né, as instituições ligadas ao SWIFT que executam transferências internacionais. Nas palavras de um dos representantes dos bancos, no momento, a situação ainda é corrigível. Ou seja, dá para resolver, né? Se ligar para Eduardo. Dudu, meu fritador de hambúrguer, fazer um x-tudo que eu tô chegando aí. Vamos resolver. Não sei como é o corrigível que ele diz, né? Mas não é improvável que a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi, também seja atingida em algum momento pela Magnitsky. Quanto aos outros ministros, a avaliação dos banqueiros foi que são menos prováveis. Ele não falou que é impossível, né? Com base no que houve dos pares nos Estados Unidos. Mas ninguém, a esta altura, arrisca prever o que Trump vai fazer. Na opinião deles, ainda haverá tensão por alguns meses. Alguns anos, né? Vai saber. Estavam certos. Nos dias seguintes, integrantes do governo americano voltaram a fazer postagens ameaçadoras sobre o Supremo. Darren Berry, subsecretário do presidente americano Trump, postou que Moraes foi alvo das sanções Magnitsky por ser o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro, e afirma que o governo americano segue monitorando a situação de perto. No final de semana ainda, o número 2 do Departamento de Estado, o Christopher Landau, disse que um único juiz do Supremo usurpou o poder no Brasil. Não citou o nome de Moraes, mas não precisava. Depois da reunião com os banqueiros, Moraes e Maia receberam um grupo liderado pelo Alcolumbre para negociar um acordo residente para encerrar a crise provocada no Congresso pela prisão de Bolsonaro e a implantação da tornozeleira eletrônica no senador Marcos Duval. Eu não entendi por que o Rodrigo Maia está no meio disso, mas tudo bem. Nesse segundo encontro estavam presentes, né, o Barroso, ministro Fachin, né, que assumirá, tá? O verbo está errado. Toda essa movimentação mostra que o quanto o Supremo está incomodado e preocupado com a ofensiva de Trump e seus efeitos no Brasil, mesmo que em público façam ironias e procurem não passar recibo. Tipo, no dia seguinte da reunião que o Gilmar ironizou o visto.
Tem isso, né? Assim, você vai falando as coisas, aí vai vindo ideia na cabeça, eu não tive a ideia de olhar pra trás, né? Agora, com as coisas em mente, esses números, essas datas fazem sentido.